Olá, bem-vindos ao podcast sobre as perguntas em relação às dúvidas que aconteceram, durante o workshop de música litúrgica. Eu estou aqui com o Leandro Evaristo. Como já falei para vocês, ele é formador de liturgia, regente, e ele aqui sempre nos ajuda, a responder as perguntas sobre música litúrgica que nós recebemos diariamente. Então vamos lá para responder as perguntas. Eu vou fazer a pergunta, vou falar quem fez a pergunta e o Leandro vai respondendo na sequência. A Giovânia Vilar de Oliveira nos mandou o seguinte: muito bom, bem didático esse workshop, aprendi muita coisa que não sabia, mas tenho umas dúvidas. E aí ela mandou 3 dúvidas, vou fazer uma por vez pro Leandro ir respondendo na sequência, tá bom, Giovânia? A primeira é obrigatório sempre cantar o Doxologia? Olá, Giovânia Vilar. A sua pergunta é uma pergunta que vai ajudar muita gente que também tem a mesma dúvida. Então vamos lá, vamos entender. Doxologia significa palavra de glorificação. Quando você fala doxologia, é aquela parte inteira, O final da liturgia eucarística, quando o presidente da celebração diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. E aí a gente canta ou reza o amém doxológico. Então esse amém, conhecido como amém da doxologia ou amém doxológico, preferencialmente que seja cantado. Agora existe uma questão pastoral. Então assim, não é proibido para todas as partes fixas da missa ou partes do comum da missa, nenhuma parte é obrigatório que se cante. Então eu sempre dou a sugestão de que se converse com quem preside antes. Então eu normalmente, aqui na minha cidade, São José dos Campos, eu vou lá, converso com quem preside, para combinar quais partes serão cantadas. Então é importante que se faça cantada assim a doxologia, já que é o fechamento da oração eucarística. Só que não é proibido ser rezada não, tá? Agora uma questão pastoral, por exemplo, uma missa semanal, de repente, alguns lugares, algumas realidades no Brasil, por exemplo, grandes centros, costumam ter missa às 12 horas, meio-dia. Então o pessoal antes de almoçar vai participar da Santa Missa, Quem tem esse privilégio, Então, por exemplo, no centro de São Paulo é assim. Em alguns lugares a missa é celebrada, o padre preside às 12 horas. Então a missa é 20, 25 minutos no máximo. Então é cortado vários cantos. Então responde-se amém, tá ok? Mas agora domingos e festas, converse com o pároco para que seja cantado. Por isso que vocês têm acesso ao e-book. Lá vocês têm todos os pormenores, quais são as ocasiões, Então é importante que se canta. E detalhe para essa melodia é que essa melodia seja vibrante. Às vezes a gente participa de algumas missas que eles colocam um amém melancólico. Não cabe melancolia nesse local, tá? Espero ter te ajudado. A segunda pergunta da Giovânia é: há algumas celebrações que fazem a entrada da palavra. É litúrgico? E que tipo de música é recomendável cantar? Olá, Giovânia. Vamos responder a sua segunda questão sobre a entrada da palavra. Você usou o termo muito bem colocado, entrada da palavra, Vamos entender por partes. A igreja, durante um bom tempo, teve aquelas missas temáticas, Mês da Bíblia, mês das missões, e aí acabava se compondo muitas músicas que não levavam em consideração o mistério celebrado. O mistério celebrado é o evangelho do dia. E aí o que aconteceu? Aí se fez uma confusão muito grande, e aí no mês de setembro todo mundo corria ia ter aquelas grandes entradas da Bíblia, e aí você usou o nome, a palavra. Então assim, Bento XVI lançou um documento chamado Verbo Domini, e lá ele expressou, isso é muito importante saber, que mais do que a Bíblia, o importante é a palavra, porque a Bíblia é o livro. Então muita gente deixa o livro no Salmo 23, na sua casa, e às vezes não coloca em prática. E a palavra é muito mais. A palavra é o verbo encarnado, segundo o prólogo de João, João 1, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus também é
quando você faz a vontade de Deus, quando nós, no nosso serviço litúrgico musical, fazemos a vontade de Deus. Então você falou bem, a entrada da palavra. E aí o que acontece? A sua pergunta é legal ter entrada da palavra? Não existe lugar previsto para entrar a palavra de Deus, exceto o evangeliário em algumas liturgias durante o ano. Agora, o que a gente vê é que as pessoas exageram esse momento e faz um momento que não é previsto. Todo o nosso, vamos dizer assim, todo o nosso código de escolha de música, todas as orientações estão no missal, né? E nós não temos esse momento de entrada da Bíblia. O que tem aqui no Brasil é, como não existe mais aqueles montes de comentário que antigamente tinha, pelo menos não era para ter. Então, o que acontece? O que tem aqui no Brasil isso, tá? E não está no missal. É que antes da palavra sugere-se um canto à palavra, em vez de ter aquele comentário gigante. Olha, na primeira, eu já vi lugares que fazem resumos, né, intermináveis. Olha, na primeira leitura, Samuel vai dizer isso, no Salmo, tal, na segunda leitura, São Paulo e no Evangelho. Quer dizer, não tem nada desses comentários. Aí coloca-se um refrão à palavra. Então esse refrão à palavra, ele tem que falar da palavra. Não é para falar de santo, não é para falar de Nossa Senhora, não é para expressar Jesus. Nesse momento não é para expressar o Espírito Santo, é a palavra. Vou dar um exemplo da irmã Miriam. É uma luz tua palavra, é uma luz para mim, Senhor. Brilha esta luz tua palavra, brilha esta luz em mim, Senhor. É um exemplo, você viu que expressou apenas o convite e a escuta da palavra. Pois bem, agora o mês dedicado à palavra, existe o mês. O que eu falei que não é certo é você colocar o canto de abertura falando da palavra, né? Porque a missa, todas as missas são missas da palavra, certo? Todas as missas são. Agora, o que pode se fazer? É que quer fazer alguma procissão da palavra de Deus, então faça antes da liturgia. Então entenda, tudo isso a gente precisa conversar com muita delicadeza, porque a gente vive num momento, na nossa sociedade, que as pessoas, elas vivem das tradições, e às vezes nas comunidades, dependendo da realidade que você vive, ou de alguns lugares no Brasil, que a realidade é fazer essa procissão. Então a gente não pode arrumar uma confusão por isso. O importante de se conhecer, de estudar é isso. Você estuda e você aos poucos você coloca na prática. Nós não conseguimos mudar de hoje para amanhã, nós não conseguimos, não é radicalmente que se muda as coisas, é uma mudança de consciência que a gente vai tendo, né? Então assim, no mês da palavra, coloque um local para colocar o livro, a palavra, para colocar no lugar de destaque durante esse mês, mas de forma apenas simbólica. Então antes da munição inicial, se for fazer a munição inicial, 5º domingo, por exemplo, 12º domingo do tempo comum, né? Então, antes dessa munição, fala-se, né? O animador, que é o antigo comentarista, ele diz: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse mês dedicado à palavra de Deus, vamos todos com alegria receber a palavra de Deus. Aí o canto que se canta são cantos dedicados à palavra, como eu já havia dito. Então entra-se a palavra, a hora que essa palavra entrar, aí sim, faz a munição inicial e iniciemos cantando, que é o início da celebração, certo? Então é isso. Agora, existe esse refrão que eu falei para você antes da palavra, mas não está no missal. Nunca vai chegar no seu pároco e falar: mas está escrito. Não está. Nós temos uma orientação, uma sugestão. Por exemplo, nesta diocese que eu estou hoje, nós temos essa sugestão. Mas se eu for esse ano ainda, de 2020, eu vou cantar numa ordenação presbiteral na cidade de Osasco, São Paulo. Lá não tem, então não estou preparando o refrão à palavra. Então
Então é muito do que você conversa, é uma questão pastoral, muito do que você conversa com o seu pároco, daquilo que a comunidade eu sempre falo, aquilo que a comunidade está acostumada, mas isso não impede de você falar, dialogar, não pode fechar o diálogo para falar que existe essa possibilidade, né? É um desafio muito grande fazer a palavra entrar antes do início da missa e não daquela forma triunfante que muitos padres gostam, muitos leigos gostam. No mês da Bíblia algumas aberrações, que a Bíblia sai de dentro lá de um coco, como nós vimos em alguns lugares aí. Isso aí a gente não pode, a liturgia não é propriedade privada de bispo, de padre, nem do Papa e muito menos de nós, né? A liturgia é de todos, a gente não pode ficar alterando a liturgia, fazendo com que a nossa liturgia se torne apenas um teatro, porque não é um teatro, é a memória da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então não é brincadeira, não é diversão religiosa, é um ato, é um culto público de nossa fé. Então a tamanha seriedade do nosso serviço, a nossa formação, é o que o canal Músicas para a Missa, né, no YouTube, no site, no Facebook, tem lutado para isso acontecer. Inclusive eles têm apanhado nesse sentido, né, porque na verdade machuca, fazer o certo dói, porque a maioria não quer fazer o certo não chama atenção, não traz glamour, né? O certo é solitário, mas eu sempre opto por fazer solitário porque há muito é dado, muito será cobrado. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso podcast. Não deixem de ver os outros podcasts, porque está sendo uma catequese muito bacana sobre música litúrgica. E obrigada, Leandro, mais uma vez pela disponibilidade. Fiquem com Deus, até mais.